Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 300 a 302 da mensagem A Era da Igreja de Laodiceia. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A testemunha fiel. Deus é fiel. O irmão Brana disse que muitos estão inclinados a crer que Deus perdeu o interesse pela sua criação. Muitos creem que Deus criou todas as coisas, ou que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para executar o sacrifício pelo pecado, mas depois Deus perdeu o interesse pela criação. Que Deus criou todas as coisas, mas perdeu o interesse por tudo aquilo. Nós, como homens, talvez faríamos isto, e fazemos. Começamos algo e não terminamos. Simplesmente perdemos o interesse por aquilo. Mas Deus não é assim. Mesmo que alguns creiam que Deus criou todas as coisas e perdeu o interesse por elas, isto não é correto. Porque Ele não é só um criador, o irmão Brana diz, e a Bíblia diz, mas Ele também é um sustentador. Ele não só criou todas as coisas, como Ele as sustenta, como Ele as mantém, como Ele faz com que elas permaneçam. Como está em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Subsistir significa perdurar, manter, conservar, permanecer. Ele não só criou todas as coisas, como todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e Ele as sustenta, Ele as mantém. Elas perduram por causa de seu cuidado e de seu zelo. O irmão Brana diz que agora mesmo Ele está regendo os negócios dos homens, porque Ele é tanto criador como sustentador. Ele não perdeu interesse por sua criação, mas Ele a sustenta. Assim como Ele a sustenta, assim como Ele sustenta a sua palavra, porque Ele é um Deus fiel. Fiel é aquele que tem compromisso com aquilo que assume. Ele tem compromisso com sua criação, Ele tem compromisso com sua palavra, Ele a faz cumprir. O que Ele diz, você pode ter certeza que irá se cumprir, porque Ele é fiel, Ele é um Deus fiel. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Ele tem compromisso com sua criação, Ele tem compromisso com sua palavra, Ele tem compromisso com seu plano de redenção, o qual estava nele antes da fundação do mundo. E Ele é fiel a nós, Ele tem compromisso com o que Ele prometeu para nós. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Verdadeira. O irmão Brana diz que é a mesma palavra que vimos em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Ele repete esta expressão na era da igreja de Laodiceia. Isto diz o que é verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira. O irmão Brana diz que este verdadeiro não significa apenas oposto do falso. Ele não está apenas dizendo que ele não é falso, eu sou verdadeiro, não sou falso, mas ele está dizendo que ele é a realização completa, ele é a realização perfeita de uma obra. Como vemos os tipos no Velho Testamento, o maná, o cordeiro sacrificial, tudo aquilo era uma realização parcial. Porém, quando ele veio, como Jesus Cristo, Filho de Deus, aquela era a realização completa do Antigo Testamento.
Todos aqueles tipos e aquelas sombras estavam nele. Ele era a realização perfeita. Não apenas ele está dizendo que ele não é falso, mas ele está dizendo: eu sou a realização perfeita e completa, não apenas uma realização parcial. E ele repete isto aqui nessa carta à igreja de Laodiceia: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, sua vinda se aproxima e ele a cumprirá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, diz: ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo, agora, o qual não o vendo, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O irmão Branham diz: com esses nós nos alegramos também. Nós não o temos visto, porém o temos sentido. Nós o conhecemos agora tanto quanto nossos limitados sentidos podem nos permitir, porém um dia será face a face. Isto é para esta era. Ele vem no fim desta era. A realização parcial se tornará a realização perfeita, realização completa. Aleluia! Nós temos olhado por espelho em enigma, mas breve será face a face. Nós temos andado de glória em glória, mas breve será exatamente na glória. E em sua glória brilharemos e seremos semelhantes a Ele, maravilhosamente semelhantes a Ele, Jesus, nosso divino Salvador. Isso não é maravilhoso? Somos completos nele, isso é verdade. Ele não mentiria a nós acerca disso, mas um dia seremos transformados num instante. Nós nos revestiremos da imortalidade, seremos todos tragados pela vida. Então compreenderemos a realização. Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Ele é a realização perfeita. Também diz que Ele é a testemunha. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. O irmão Branham diz que desta palavra, testemunha, é da onde tiramos a palavra mártir, que é aquele que dá testemunho com a sua vida, aquele que morre por aquilo que crê, pela sua fé. Este é um mártir. E a palavra mártir veio da palavra testemunha. A palavra mártir vem do grego martíria, que significa testemunha. Estevão e Antipas, mencionados na Bíblia, foram mártires. Eles morreram pelo testemunho que deram. Eles foram testemunhas. Jesus foi um mártir fiel, ele foi uma testemunha fiel. O irmão Branham disse que o Espírito Santo testemunha isso. O Espírito Santo dá testemunho disso. O mundo odiava Jesus, o irmão Branham diz, porém o Pai o amava e ele voltou para o Pai. O Espírito Santo dava testemunho de que ele era verdadeiro. Ele disse que enviaria outro Consolador, e aquele Consolador veio. O fato de termos o Espírito Santo habitando conosco é a prova de que Jesus era uma testemunha fiel e verdadeira, porque ele disse que o Consolador viria, e o Consolador veio. Ele desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, e durante 7 eras da igreja tem estado com seus eleitos, o Espírito Santo. Porém, este Espírito Santo, que é testemunha, ele é o próprio Jesus Cristo também. O irmão Branham diz: a presença do Espírito Santo neste mundo, em vez de Jesus estar aqui, prova que Jesus era justo e foi para o Pai. Porém também diz, em João 14:18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está dizendo, não vos deixarei órfãos. Quem deixa órfão é Pai, e o Pai é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo, ele é a testemunha. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E foi isso que aconteceu. Após sua morte e ressurreição, ele voltou para nós, através do Espírito Santo. Jesus Cristo mesmo em forma de Espírito, habitando no crente. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O irmão Branham diz, ele enviou o Consolador.
Ele era o Consolador. Como que fica os dualistas da mensagem que diz que o Filho era um e o Espírito Santo era outro? O Espírito Santo é o Consolador. E o irmão Brana diz: Jesus Cristo, Ele era o Consolador. Ele voltou em espírito sobre a verdadeira igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da igreja. Mas um dia Ele voltará em carne novamente. Ele provará então quem é o único potentado sábio. É Ele, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Testemunha fiel e verdadeira, Criador e sustentador, realização perfeita, o Amém de Deus. Oh, como eu amo, como eu adoro Jesus, o Filho de Deus. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.